Ontem eu fazia um dossiê, chegava a uma conclusão que todo esse caso, todas as questões relacionadas ao Master só estão acontecendo graças a Eduardo Bolsonaro. É incrível. Ele conseguiu virar o tabuleiro. E falamos ontem, o Barroso só pediu para se aposentar, só saiu do Supremo por conta do cancelamento de visto, das sanções, de todo o desgaste que ele acabou recebendo pelas ações do Eduardo. Graças à aposentadoria do Barroso, abriu uma vaga na segunda turma, o Fux não foi penalizado, aí começou a ser empurrado para o lado do bolsonarismo, aí o Fux começou a ser atacado por Dom Pedro III, geralmente todo mundo, aí que ele vai realmente mais para o outro lado, aí ele pede para sair para a primeira turma, vai para a segunda e se cria essa maioria Mendonça, Cássio e Fux, para o desespero da turminha do Gilmar. E aí ontem, a gente comentava sobre isso ontem, e enquanto eu gravava o vídeo, 6h46 da manhã, a Globo dava essa linda notícia. Notícia que, por sinal, é bastante comum, não surpreende. É o PT na sua essência. É o que nós conhecemos quando nós pensamos em PT. Jacques Wagner é alvo de nova fase da Operação Compliance Zero. Para surpresa de ninguém. PF investiga relação de líder do governo, não é qualquer petista. Não é só um petista histórico, fundador do PT, é líder do governo, é um cara que Lula deposita toda a sua confiança. E que segundo Wagner, o Lula ligou pra ele, estão super de boa. Enfim, né? Sua relação com Guga Lima, ex-sócio do Paquito. A PF realiza nesta quinta operação contra o seu Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. Importante destacar isso. O parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito das investigações sobre o esquema de fraude financeira do Banco Master. O nome do senador já havia surgido no contexto do Master, depois que foi publicado pelo portal Metrópolis que a nora dele recebeu pelo menos 11 milhões do banco. E isso entrou, essa confusão foi discutida ontem. O valor foi pago à empresa BK Financeira, que pertence a ela. Na época, o senador disse que não tinha conhecimento de nenhuma investigação, uma vez que jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor da empresa citada. Além de Jacques Wagner, a operação também teve como alvo Guga Lima, ex-sócio do Paquito. Aqui você vê como é bom ser senador, rapaz. Polícia Federal encontrou 55 mil dólares e 33 mil euros em endereços ligados a Jacques Wagner. Aquele questionamento, o que tem tanto dinheiro em espécie assim dentro de casa? Gente, não elas por elas, vamos botar 5 reais, um dólar, são 250 mil reais, o euro tá 6 mais ou menos, bota aí mais 33, aí dá uns mais de 200 conto, é porque rico fala quanto, né? Rico não fala 1.000, 200 barão, 200, né? 200, porque 200 conto na linguagem do rico, 200 milhões, 200. Rico só fala 1.000, ele só tem que precificar quando é abaixo, nem precifica, não é dinheiro mais. Abaixo de 1.000 reais nem é dinheiro para rico. Tem 400 mil reais, basicamente. 450 mil reais em espécie dentro de casa. Em dinheiro que vale mais do que dinheiro, né? Quer dizer, em espécie que vale mais do que dinheiro. Porque aqui não sabe como é dinheiro espécie, né? É sério, não precisa pagar imposto. Rapaz, que maravilhoso. Aí levaram os relógios do cara também, rapaz. O cara vai nem poder ver as horas direito. Aí ontem tava o Otávio Guedes lá na Globo News reclamando. O cara tem um grande relógio. Só tem um braço só. Pra que tanto relógio? Mas agora que eu vi. Agora até a Globo News tá achando ruim a atuação da PF. Aí vai se revelando. Acha dinheiro, acha uns relógios. Aí vem a Malu Gaspar pra falar que o sócio do Paquito, Guga Lima, pagou shows da Taylor Swift para Jacques Wagner nos Estados Unidos e em São Paulo. Olha, pai, nossa diva. A investigação aponta que Guga Lima bancou apresentações da diva pop em Los Angeles e na capital paulista na Tour Mundial de 2023. Que coisa, viu? Em uma das ocasiões, os ingressos saíram a R$ 63.300, segundo a Polícia Federal. Jacques Wagner tem um gosto peculiar pra música, né? Realmente, tem que ser preso, viu, Jacques Wagner? Me perdoe, tem que ser salvo da polícia, pô. O cara que vai pra show de Taylor Swift. Rapaz, tá de brincadeira, viu, Jacques Wagner? Não pise fora da faixa. Aí, voltando ali só pela questão do dinheiro, era pra até estar antes aqui dessa da Malu Gaspar. Tem uma explicação, né, pro dinheiro. Tem explicação. A Daniela Lima não tá convencida, mas tem, né? O Enio fala assim, ó. O senador Jacques Wagner deu a seguinte explicação pro dinheiro encontrado nas suas dependências. A maior parte disso aí é de diárias pagas pelo Senado por viagens internacionais. Aí o Enio diz, né? Fui ver as viagens do senador e me deparei com isso aqui. Jacques Wagner foi pago pelo Senado Federal para ir pro Gilmar Paluso em 2024. Passagens aéreas, diárias, seguro viagem. Saiba que você, brasileirinho, pagou para Jacques Wagner ir no evento de uma Mendes em Portugal. Mas que coisa, viu? Que coisa. É justo, né? Muito melhor do que o show da Taylor Swift.
Mas é na parte da explicação que eu não começo lá na frente. Não tá fora de ordem, não, essa tá certa. Aí começa, tá? Mas e aí? Além do Taylor Swift, o dinheiro foi encontrado, né? Mas o que motivou a polícia? Só por causa do gosto musical do Jacques Wagner? Não. Jacques recebeu apartamento de 2,5 milhões e propina. De 3,5 milhões. Olha, eu acho que de boa, sabe? Depois de todos esses anos, todas essas décadas, eu acho que não tem pra que ter operação da polícia quando envolve PT e propina. Porque a gente tem que aceitar, gente, a natureza. É da natureza. Sabe aquela história do sapo e do escorpião? O escorpião fala, sapo, me leva pro outro lado. Fala, não vou levar, que você, escorpião, você vai me matar. Fala, não, pô, me leva ali no rio. Fica aqui nas tuas costas, prometo que eu não vou fazer nada. No meio do rio, o escorpião vai lá, né, pica o sapo morre, o escorpião também. Eu falo, mas por que tu fez isso, velho? É a natureza. É a natureza, sabe? A gente tem que vamos normalizar de vez. Isso é o PT. Não sei por que o pessoal fica tão escandalizado. Eu acho que o PT tem que tratar igual café com leite. Ele tá ali, ó, a PF suspeita que Wagner recebeu imóvel de 2,5 milhões, pagamentos e pagamento de propina que totalizaram 3,5 milhões por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares. Segundo os investigadores, a estrutura teria sido utilizada para ocultar vantagens indevidas supostamente pagas no contexto das fraudes investigadas na Compliance Zero. Isso teria sido reforçado por outra coisa, pelo Paquito. Aí, se é para ter alguma apuração, é disso. É um absurdo o tratamento que é dado aos políticos brasileiros. Porque se aconteceu da forma que a imprensa está vendendo, o único errado é Guga Lima. Família do Jacques Wagner, pessoas idôneas, honestas, petistas, cheio de boleto para pagar e o Guga Lima demorando, rapaz. Ali, ó. PF aponta a cobrança de enteado de Jacques a Lima. Amanhã vê seus boletos, irmão. Coitado do senador. Coitado da família do senador. Boleto atrasado e o Guga Lima demorando. Olha, ó, segundo os investigadores, no dia 4 de setembro de 2025, estava bem próximo, né? Da confusão final do Banco Master e a prisão do Paquito. Eduardo Martins mandou uma mensagem ao Guga Lima dizendo: irmão, amanhã vê seus boletos, pois são altos. Tá achando que vida de família de política é barata? É? Em resposta, o ex-sócio do Master afirmou que o cenário estava crítico e vinculou a dificuldade financeira ao insucesso da operação de vinda do Banco Master por BRB. Esses ricos que ficam chorando miséria, né? Até parece que estava pobre, sugerindo inclusive que se cancelasse a nota para a posterior emissão. Pouco mais de um mês depois, foi constatada a transferência de 3,5 milhões de reais entre empresas ligadas às partes investigadas. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí tá lá. Além disso, a PF aponta também que Jacques Wagner talvez seja primo de Ciro Nogueira. Por quê? Porque ele defendeu emenda sobre crédito consignado que beneficiaria a Master, aponta a PF. E a última vez que teve uma denúncia onde o político pode ter feito aí movimentações legislativas para agradar o Master foi com o Ciro Nogueira. São primos? Se parecem. A PF indicou que o líder do governo do Senado, Jacques Wagner, apresentou e defendeu a aprovação de uma emenda a uma medida provisória que trata da ampliação da margem de empréstimos consignados. De acordo com o relatório da PF, citado na decisão do Mendonça, que deu aval para a operação Miranda Senador, a proposta legislativa beneficiaria o Banco Master. Eu acho que na verdade não é o Banco Master. Beneficiaria todo o Brasil. É uma prática normal do governo Lula, que é o quê? O teto de juros aumentaria expressivamente do patamar de 14% ao ano para 21%. Esse é o Brasil que a gente quer, juros altos e o povo pobre. O Jacques Wagner só está seguindo a cartilha do PT. A emenda de Wagner foi feita em março de 2022, mesmo ano em que a empresa de Boni Bonilha, nora do senador petista, começou a receber recursos do Banco Master. O time é tudo. De acordo com as investigações, a empresa da nora de Wagner recebeu 11 milhões do Master de 2022 a 2025 para prospectar negócios ligados justamente ao crédito consignado, serviço oferecido pelo banco que está no centro do escândalo de fraude financeira. Aí olha que coisa, rapaz. A CPMI do INSS investigou aí, né, os empréstimos consignados. Aí, o Cláudio Dantas relembra que o Jacques Wagner ele votou contra o relatório da CPMI do INSS que abordava o caso. Da própria questão do Banco Master, né? Ali o voto dele, né? Aqui, ó, com a setinha, ó. Jacques Wagner. Deve ser só coincidência. Aí o vice-presidente da CPMI do INSS comemora a operação, né? O PT quis enterrar uma CPI que rondou o Banco Master, tentou ter acesso a muita coisa e não deixaram. Imaginem se o judiciário brasileiro tivesse realmente empenhado nas investigações. Só que não para. Ô, rapaz. A situação do aliado do Lula, do líder do governo Lula, não está fácil. Você faz parte disso.
disse sócio de Vorcaro a Wagner sobre venda do Master ao BRB. Se a gente fizer uma regra de 3, Ciro Nogueira está pro Vorcaro, assim como o Jacques Wagner está pro Guga Lima, são primos no final do dia? Aí tá ali. Polícia Federal encontrou no celular de Guga Lima, ex-sócio do Paquito, alvo da primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro, diálogos com o senador e líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, PT da Bahia. Segundo os investigadores, as conversas indicam que o parlamentar era um interlocutor relevante de interesses ligados ao Banco Master e teria direcionado sua atuação no Congresso para apoiar a tentativa de compra da instituição pelo BRB, operação que acabou rejeitada pelo Banco Central. Os investigadores apontam que em março de 2025, Augusto Lima detalhou a Wagner os termos da venda do Banco Master ao BRB. Em uma das mensagens, o ex-sócio do Paquito escreve ao senador: "Você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso." Ou se sabe. O Wagner até já tinha, ele mesmo, derrubado todo o serviço. Ele já tinha confessado dessa história. Temos imagens, vídeo, áudio, chegaremos lá. Na avaliação da PF, as mensagens indicam que o líder do governo Lula no Senado não acompanhava o tema apenas como observador. Os investigadores afirmam que o senador tinha papel de interlocução em assuntos considerados estratégicos para o esquema e mantinha contato direto com um dos principais articuladores da operação. A última vez que a imprensa nos noticiou indivíduos a par dessas negociações do BRB e do Paquito, deu confusão, né? Mensagem de visualização única. Temos até mais mensagem de visualização única. Abrindo aqui só um breve parêntese, pra gente falar que o Wagner, mais do que ninguém sabe da história do Guga Lima, só um parêntese rápido. Augusto Lima era próximo de políticos que ainda não apareceram nas investigações. Acho que a gente não precisa ter pressa. Acho que essas eleições aí, vão correr ao lado do Banco Master. Guga Lima era próximo de políticos importantes que ainda não apareceram nas investigações da PF, já se tornaram públicas. As que não se tornaram públicas, talvez, também já apareceram. Era também o canal de contato, e contato que a esta altura ninguém duvida de que tipo eram, mais frequente do Master, com pelo menos 6 governadores. 6 governadores. 6. Mais do que nunca, como disse Mendonça na terça-feira, tem mais coisa por vir. Aí voltando, o Wagner realmente sabe muito da história do Guga Lima, O Credit Sexta, do Augusto Lima, foi privatizado quando o Wagner era secretário da Bahia. Aqui é o que Constantino defende, A privatização. Olha a privatização aí. Mais uma para a história do Brasil. Mais uma privatização que termina com o escândalo do Banco Master. Maravilhoso. O único exemplo que eles conseguem dar de privatização que deu certo foi da Telebrás. A operação de cartão consignado pertencia a Ebal, que era dona da rede de supermercado Cesta do Povo. Aí que eu disse, que o Jacques Wagner, ele mesmo confessa, estava eu passando pelo Twitter, e a Pamela, ela coloca esse belo recorte lá do Wagner com o Zé Eduardo, tipo Bolcão. Wagner admitiu tudo sobre a origem do Banco Master publicamente em um podcast baiano. As palavras são dele. Já vou dar play aqui, deixa que ele mesmo fale. Vai lá, dançarino. Admita. E a loja dando prejuízo, a gente tendo que fechar a loja no interior, dava desgaste político. E aí quando a Dilma foi caçada, foi empichada, foi golpeada naquela cena que fizeram que não tinha nada de errado com aquela senhora. Cunha por trás. Aí eu vim trabalhar aqui com o Rui, quando ela foi empichada. E aí fui trabalhar exatamente na SDE, que era quem tomava conta da Cesta do Povo. Eu insisti com o Rui, tá na hora da gente vender. Tem sentido ter rede de supermercado estatal, imagine. Totalmente fora de padrão. Eram 3 centrais de distribuição, um prejuízo retado. Eles vão vender. Aí apareceu o Augusto Lima, que nem era do banco. Ele era um cabra que vendia consignado em sindicato, Augusto Lima. E aí ele se interessou, por quê? Porque na venda da Cesta do Povo estava embarcado o cartão Cesta. O que era o cartão Cesta? Era o cartão que o Estado dava para todos os funcionários e aposentados, que o cara podia comprar na Cesta do Povo e descontar no final do mês. Então era um ativo para o funcionário, que era uma facilitação. Você comprava no cartão, às vezes estava sem dinheiro, e ia ser descontado nesse mês ou no mês seguinte. Na folha, direto. Na folha, direto. Sim. Não me lembro se podia parcelar, mas era mais ou menos isso. E ele disse, pô, eu tenho interesse, eu não tenho dinheiro. Aí trouxe primeiro um espanhol, de uma empresa GVN, GNV, NVG, não me lembro mais o nome. Aí teve uma negociação intensa, porque tinha muita dívida trabalhista, tinha as lojas da maioria, o prédio não era nosso, era prédio alugado, e acabou fechando o negócio, obrigando eles a manter pelo menos 50 lojas abertas, com o nome Cesta do Povo, para não demitir o pessoal, e eles passaram a ter direito de usar o cartão Cesta, que virou um cartão de serviço, que o funcionário toma dinheiro, divide em 12 meses, babá, e é descontado no consignado. Depois esse espanhol que estava no negócio, resolveu sair do negócio, porque não me pergunte que aí já estava vendida a Cesta do Povo. Foi aí que entrou esse Vorcaro com o Banco Máxima, na época não chamava Master, o nome do banco era Banco Máxima. E aí ele entrou com dinheiro, que esse baiano... Você vê como o Jacques Wagner tem propriedade do assunto, Você vê que ele realmente está por dentro de toda a operação. Você vê a fluidez. Você vê que é aquela história que...
cara conhece por dentro. Ele não leu ali 2, 3 linhas no Jornal Globo, 2 parágrafos e tá repetindo. Ele sabe, tem propriedade. Mas vamos continuar. Não tinha para bancar a operação depois que o espanhol saiu e virou depois o Banco Master. Então, em relação a nós aqui, eu tô fora dessa confusão. Pergunta se tem algum dinheiro do governo da Bahia aplicado no Banco Master, como tem do Rio de Janeiro, do Amapá, de Brasília. Não tem uma banda de conto nosso. Só acredita que tem outros políticos envolvidos? Deve ter, pra cacete. Muitos aqui. Muitos. Ele pretende delatar. Se ele delatar, eu acho ódio. Eu tô aqui, ó, tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo? Se ele delatar, tá tranquilo e calmo? Ah, esse petista é um caso sério. Aí o cara me perguntou, o senhor é amigo do cara? Eu digo, eu negociei com o cara a venda da Cesta do Povo, que vou repetir, não tem nada a ver com a trambicagem. A trambicagem hoje do Master, que bate em 50, 60, 70 bilhões, é um bando de falcatrua feita lá com o BRB, vendendo título falso, não sei o quê, e tem muita gente debaixo da cama. Daqui da Bahia, política. Bom, você tá querendo me apertar. Eu não tenho nome não, rapaz. O senhor sabe, eu não sou leviano, não posso falar de ninguém. Já tem tanta gente, é Overclean por um lado, é Banco Master por outro, é uma confusão. Senador, mas então deixa eu só terminar. Vai, termine. Aí outro dia me perguntaram, eu sou amigo dele? Aí o pessoal consegue, não diga que é amigo. Eu não vou dizer que é amigo, porque eu fui na festa de aniversário da mulher dele, fui na festa de aniversário dele, fui na ex de Arruda. A mulher do Guido, você tá falando do Guga? Do Guga. É a ex de Arruda. A mulher do Arruda. Sim. Você fica... Não, eu tenho que dar detalhes como jornalista. É a ex-mulher de Arruda que casou. Deixa eu sair daqui que você dá o detalhe. Sim, o senhor foi pro casamento dele. Fui pro casamento dele, fui pra... Mas lá é muito político no casamento. Tá cheio, hein? Sou casado. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Eu quero dizer o seguinte, é o fato de eu ter estabelecido uma relação com ele, mas não tem nenhum negócio com ele. Então tô muito à vontade, tô tranquilo e calmo. Vê se tá tremendo minha mão? Não, né? Então eu tô tranquilo e calmo com esse negócio. Aí a mulher, quer dizer que o senhor conhecia ele? Conhecia, minha filha, e daí? Tranquilo. Ah, meu outro tá tremendo. Depois não tá tremendo não, mesmo. Ele assim, ó, gostei dessa, viu? Ó, tô falando a verdade, ó, meu tá tremendo. Vou começar a usar essa agora. Rapaz, viu? Esse Jacques Wagner é um cara engraçado. Esse Jacques Wagner, viu? Vai delatar aí. Pega nada. Tenho medo de nada. Ai. Aí a imprensa fez o papel dela, né? Amigo de Lula, sim, petista. Vou botar ali petista também, né? E líder do governo. Mas tá ali, ex-governador da Bahia é alvo da PF. Saiba quem é Jacques Wagner. É lulista até debaixo d'água. É Lula, é o Lula baiano. Esse que é o Jacques Wagner. Operação contra Jacques Wagner repercute na imprensa internacional que destaca a proximidade com Lula. O cara é líder do governo Lula. Líder. O cara é o Lula baiano. Inclusive, eu sugiro aí, se tiver alguém me assistindo, se vocês forem falar sobre este caso, fala o seguinte, vocês viram que a operação de ontem foi pra cima do Lula da Bahia? Como assim Lula da Bahia? Não, Jacques Wagner, do PT. Eu conheci como Lula baiano. Né? Não tem nenhuma mentira nisso daqui. Então, foi o Lula baiano. Né? O povo não ia fazer essa associação. Tá dizendo, repercutiu na Alemanha, na Argentina, na França, nos jornais americanos também. Teve repercussão em todos os cantos. O que eu posso fazer? Dar risada e celebrar. Aí eu choro. Lembra desse rapazinho lacrando pra cima do Eduardo? Enquanto está lá na mansão, Eduardo, na mansão, forçando que os pagadores de impostos arquem com a defesa dele. Agora você vê, ó, a cadelinha do PT. A operação contra Jacques Wagner cria 2 problemas para a campanha de Lula. A preocupação dele é o Lula. Meu Deus, meu Lulinha de estimação. Meu Deus, meu papai. É a preocupação dessa gente no final do dia, né? É o Eric Eledina, até o Bernardo do Globo sabe que Lula é master é Lula. Deu ruim. E Lula está envolvido até o pescoço. Aí quem vai escrever sobre isso, né? É o Fábio Garner, se não me engano o nome dele. Lá no Globo. Tá sem assinatura, mas foi dele. O governo teve dificuldade para se distanciar do master no início do ano e a ação sobre Wagner renova riscos. Uma das grandes preocupações que se percebe em interlocutores e aliados do governo com a nova fase da Operação Compliance Zero, que teve como dos alvos o Jacques Wagner, líder do governo, o Lula baiano, é o risco de trazer de volta à população a percepção de que o executivo tem responsabilidade sobre o master. Trazer de volta todo esse empenho da imprensa, da Globo News em específico, de tentar blindar o Lula, parece que deu errado. E por isso vou intensificar o esforço no slogan Bolso Master e na genealogia do escândalo do Banco Daniel Vorcaro. Pesquisas internas do Planalto e do PT no início do ano apontavam que a teia de fraudes, que culminou na liquidação do banco no fim de 2025, achavam que mesmo com o governo distante do episódio, boa parte da população jogava a responsabilidade sobre o campo liderado por Lula. A reação a esse fenômeno foi inclusive alvo de disputa de bastidores no governo, à época sobre a melhor forma de lidar com o problema. O desafio era fazer colar na opinião pública que as relações perigosas de Vorcaro eram com oposição. Isso foi tentado sem grande sucesso, até
que o governo teve os presentes da operação, que teve o Ciro Nogueira como alvo, e mais importante, os áudios do Flávio e a visita dele ao Paquito. Aí fala o seguinte, ó, não bastasse